Guris, vamos se calhar contextualizar um pouquinho do que foi falado no último capítulo, no primeiro capítulo, Vamos. para introduzirmos aqui o segundo capítulo da jornada. Portanto, Vamos lá. para todos, quem nos acompanhou já sabe o que foi falado, mas para quem ainda não acompanhou o primeiro episódio, no primeiro episódio foi falado o porquê de investir. Foi explicado as vantagens, a necessidade, a diferença entre poupança e investimento. E neste episódio estamos a dar continuidade ao que foi falado no primeiro capítulo, no sentido de apresentar quais os produtos financeiros existentes, o que é o mercado financeiro propriamente dito, quais são os reguladores principais, quais são os bancos, corretoras, seguradoras e quais as características de cada produto. E para isso, nada melhor do que aqui os nossos ilustres Marcos e Anderson nos darem explicar o seu know-how e mostrar o que eles sabem, o que eles trabalham com produtos financeiros diariamente e são as pessoas mais qualificadas que eu conheço para tal. Portanto, gostaria de passar a palavra para algum de vocês. Quem deseja falar primeiro? Vai lá, Marcos. Eu posso começar falando. Só pontua para a gente ali primeiro, até para deixar o pessoal mais organizado, né? Qual os primeiros pontos que a gente vai conversar aqui? Seria interessante começarmos pela origem dos mercados, entender de onde surgiram, o que é o mercado financeiro, como funciona o mercado financeiro brasileiro também. Bacana. Então, para deixar o pessoal bem situado, né? A gente conversou eu ia falar aula, mas no episódio passado, sobre investimento, a importância de investir, né? Como é que o mercado foi surgindo, né? Na verdade, por que o capitalismo ele potencializa nossa produção, nossas trocas, né? Como que isso transformou a sociedade e por que é importante você participar, você investir, porque você acaba, né, praticamente sentando na mesa diretora, né? Claro, cada um com o seu peso, mas você praticamente decide para onde vão os recursos, se você quer investir numa empresa que é sustentável ou não, se você quer investir numa empresa que você acredita no produto, acredita no jeito que eles tratam os funcionários, os clientes, etc, etc, etc. E a gente falou sobre toda essa importância, né? Nesse momento, a gente queria, na verdade, no próximo episódio, a gente vai entrar cada vez mais no assunto, de maneira a tornar mais objetivo o conteúdo, né? Antes a gente estava falando uma coisa um pouco até mais filosófica, né? Sobre capitalismo, né? Sobre finanças. E agora a gente vai entrando já na estrutura do mercado, a estrutura do mercado financeiro e em especial no Brasil. O mundo todo é muito parecido, tá? O mundo, pelo menos o mundo ocidental, ele é muito parecido, ele é muito próximo, os sistemas de organização. E no Brasil, o sistema financeiro é organizado através de uma hierarquia de instituições. Tá? Então, a gente sempre fala sobre isso para a pessoa entender o que está acontecendo, né? O que é o mercado ali. A gente fala, o mercado, mas eu não entendo o que é isso. Né? Aí, só contextualizando rapidinho, o mercado financeiro ele é composto de 4 outros mercados. Né? E aí, a gente está falando do mercado financeiro como um todo quando a gente divide entre esses 4 mercados, digamos assim. Isso é uma divisão taxonômica, é bem de livro mesmo, né? Mas é a divisão entre o mercado de câmbio, o mercado de monetário, o mercado de crédito e o mercado de capitais. São esses 4 mercados que compõem o mercado financeiro, né? Então, você está falando de câmbio, né? Trocas entre as moedas, entre pares de moedas. Está falando do mercado bancário ou mercado de crédito, né? Eles têm o mesmo nome, que é o mercado onde você vai lá e fazer empréstimo, né? Então, se você ouve alguém falar, eu trabalho no mercado de crédito, a pessoa trabalha no banco, né? Sempre que você vai pedir um empréstimo, vai pedir um financiamento, você está, digamos assim, entrando no mercado de crédito, que é uma parte do mercado financeiro. Tem o mercado de monetário, que é o mercado onde se produz as divisas de curto prazo, né? Vamos simplificar bastante aqui. Eu vou pedir o perdão para quem já sabe um pouco mais do assunto. Vou
obstruir um pouco a ciência econômica, mas o mercado monetário é onde se imprime dinheiro, digamos assim, e o mercado de capitais é onde aquilo que a gente falou no episódio passado é onde a gente se situa, né? É onde você troca bens de capital, né? Bens que se valorizam, ativos de capital, né? Então, ativos onde se valorizam. E para organizar isso, né? Para não virar uma bagunça, todos os países organizaram estruturas de instituições que controlam certas partes do mercado financeiro, né? No Brasil, quem dita as regras, quem faz todas as regras do jogo, é o Conselho Monetário Nacional lá, que agora me fugiu quem são os membros exatos, mas tem ali o ministro da Economia, né? Antigamente era o ministro da Fazenda, né? Mudou o ministério, agora é o ministro da Economia. Tem alguns outros agentes importantes dentro do governo. Eles criam as regras para, digamos assim, as regras do jogo, como vai funcionar o mercado financeiro no Brasil, né? O que é crime, o que não é, eles ditam as regras. E mais, né? Eles delegam para as 3 instituições mais de baixo, que são a CVM, o Banco Central, que todo mundo já ouviu falar, e a SUSEP, funções específicas dentro do mercado financeiro. E cada um vai atuar dentro do nicho ali, que é ou do mercado de crédito, ou do mercado de câmbio, ou do mercado monetário, enfim. Cada um vai atuar dentro daquele nicho e para ficar mais organizado, para saber, aqui quem manda é a CVM, ela criou as regras dela, enfim. Quem está aqui, né, quem trabalha aqui, tem que obedecer a CVM, tem que reportar lá para a CVM, etc, etc, etc. Ela fiscaliza. Então, é uma relação que sobe e desce, né? E aí é sempre legal falar sobre isso para as pessoas terem até mais segurança. Então, a gente hoje ouve falar muito, eu ouço muitas perguntas sobre o que é seguro, o que não é. E aí a primeira coisa para tu entender sobre segurança é justamente entender como é que fica estruturado esse mercado, e depois tu vai buscar nos órgãos de cima, né, nos órgãos reguladores e fiscalizadores, se aquela pessoa que está te falando ali alguma coisa, ela realmente pode estar falando aquilo, se ela pode, se é permitido para ela, enfim. O Anderson acho que quer complementar alguma coisa. Não, eu queria aproveitar, tu já comentou um pouquinho sobre essa organização do mercado financeiro, né? Até compartilhar a tela aqui, que tem no nosso site lá da Rede, tá? Deixa eu ver se o pessoal consegue ver aí, que é essa estrutura aí que o Marcos está comentando, tá? Não sei se já conseguem ver que está compartilhado aí. Tá, sim, pode continuar. Tá? Isso, Então aqui o Conselho Monetário Nacional é o órgão aqui que regula todo o mercado, né? Ele é o carro-chefe aqui, que vai fazer as diretrizes passando por essas escalas aqui, tá? Então, quando você investe em algum produto, tanto em bolsa quanto em outros tipos de investimentos, tem todo um controle por trás disso, tá? Então, essa segurança aqui dá uma base muito boa, né, para todo tipo de investimento, né? Então, quando você passa por todo esse caminho aqui, né, pode ter certeza aí que tem uma segurança, tem regras, tem leis que regulam cada tipo de produto, né? Então, mais para pontuar o que o Marcos estava comentando, né? Quer seguir aí, Marcos? Nem precisa tirar, pode deixar aí. Deixa aí. É exatamente isso que a gente estava falando, né? Então, a gente tem ali o Bacen, a SUSEP e a CVM, que são os órgãos que fazem a frente, fiscalizam, punem quem está fazendo algo errado, vão atrás, né? A gente tem aqui no Rio Grande do Sul, já que a gente é daqui, a gente tem aqui casos bem comuns de pirâmides financeiras, né? E aí as pessoas vêm perguntar para a gente, mas eu invisto em não sei o quê. Às vezes também tem aquelas coisas de Bitcoin ou opções binárias, né? E a pessoa, eu invisto nisso. E aí é importante entender que se não está dentro do mercado financeiro, não faz nenhuma, não está na parte ali do mercado de capitais ou mercado de crédito, enfim, na verdade não é regulado, tá? Tá fora. A gente até não considera investimento, né? Inclusive a CVM tem uma normativa que não considera o Bitcoin como um ativo, por exemplo.
Claro, talvez isso mude, talvez seja um processo de conhecimento, inclusive do órgão conhecer o produto ali, mas o que a gente está querendo mostrar é que quando alguém fala algo para você, é sempre importante buscar naqueles órgãos ali. E aí todos os agentes, né, os players, os prestadores de serviços financeiros, eles têm que estar registrados em algum daqueles alguma daquelas três entidades ali. No nosso caso, por exemplo, que somos assessores de investimento, estamos todos ali pessoalmente, o nosso nome, CPF está registrado lá na CVM, mais ainda, a empresa, né, a Red Ridge Investimentos, ela também está registrada na CVM. Então, é uma verificação, digamos assim, pode-se dizer que é dupla, né? A empresa está verificada e os sócios da empresa também, né? Todo mundo que presta serviço lá dentro tem que estar certificado, tem que fazer uma prova, tem que pagar umas taxas lá. E aí, a partir disso, você está liberado e aí a CVM fica em cima de você. Inclusive, eles têm lá nas normas deles que eles podem, a bel prazer, entrar no meu Facebook, entrar no meu LinkedIn, no meu Instagram e ver o que eu estou falando. Daqui a pouco eles podem até aqui estar nessa live para ver se eu não estou falando bobagem para depois me punir. Então, eles fazem esse serviço de verificação. Se a pessoa que está te prestando o serviço está te vendendo uma ideia, uma jogada sensacional, enfim, ela não está registrada em nenhum desses lugares, muito cuidado. Ela pode, você pode estar caindo em algum golpe, enfim, ela está prestando um serviço que ela não deveria fazer, porque tudo é regulado, né? Tudo que é permitido está bem reguladinho, está bem descrito para a proteção do investidor, né? Um dos objetivos da CVM normativo, está lá escrito lá na Constituição dela, como se fosse missão e valores dela lá, é proteger o investidor, né? Isso. A SUSEP é a mesma coisa, mas aí dentro do mercado que ela atua, né, que é o mercado de seguros e previdência, e o Bacen também é a mesma coisa, só que o Bacen ele fiscaliza os bancos, ele fiscaliza, ele também tem outras funções, né? O Bacen ele é um pouco maior nessa estrutura, ele é o irmão mais velho, digamos assim, desse pessoal aí, dessa galera. Eu acho que alguém ia falar algo. Pegar o teu gancho um pouquinho, Marcos, nessa questão de segurança, tá? A própria Bolsa de Valores, tá? Ela faz auditorias aí, tanto na Genial Investimentos, tá? Que é a corretora que fornece os produtos e o sistema para o investidor conseguir acessar a Bolsa, tá? Quanto a gente, a RRI, tá? Então, a Bolsa, ela presta esse tipo de serviço de controle, né? Então, todo ano tem auditorias, né? Para ter esse controle, saber se todo mundo é registrado, todo mundo faz o que tem que fazer da forma correta. Então, todo assessor e toda corretora, ela tem um controle muito rigoroso, tá? Isso aí vem evoluindo com os anos, cada vez mais a Bolsa tem esse controle, né? Então, vai separando muitas coisas. Como o Marcos falou, tem coisas que vendem como investimento, né? Como alguma coisa nessa linha, mas na verdade não são, né? Porque não estão dentro desse controle aqui de mercado financeiro. Né? Show. André, se a gente for se desviar um pouquinho, tu nos puxa, nos puxa a orelha não se preocupem. Assunto, tá? Não se preocupem. Aí o esqueleto do nosso caminho aí vai nos dando umas orientações se a gente começar a desviar, porque daqui a pouco a gente está falando de outras coisas. Mas é legal o que o Anas falou, e aí até usando o site ali como exemplo, a gente botou Bolsa de Valores, né? Porque a Bolsa de Valores é um dos órgãos mais importantes, né? Uma das instituições, na verdade, não é um órgão, é uma das instituições mais importantes para acessar o mercado de capitais, para acessar o mercado financeiro, né? Então, se você quer investir, se você quer colocar seu dinheiro para virar mais dinheiro, né? Pegando o gancho do episódio passado, se você quer virar um capitalista, né? Colocar dinheiro, transformar dinheiro em capital, né? Ganhar mais dinheiro, transformar seu dinheiro, botar para render, né? Aplicar, você precisa acessar o mercado de capitais, o mercado financeiro. E aí você pode fazer ou pelo seu banco, né? E ele vai ter dois caminhos, por exemplo, digamos assim, dentro do próprio banco. Se você quiser ativos de mais sofisticação, como ações, debêntures, a gente vai falar acho que um pouquinho mais adiante nesses tipos de produto, você vai ter que acessar a corretora do banco. Então, o banco tem uma corretora também, né? Ou então o próprio banco vai te vender um produto que é dele mesmo,
né, que vai, enfim, aí ele pode te vender, digamos assim, direto ali pela sua conta corrente, assim que você faz lá. O gerente liga, né? Tem um dinheiro sobrando, vamos colocar num fundo, vamos colocar na poupança, vamos colocar num CDB aqui. Ele faz mais ou menos automaticamente. Mas o que ele está fazendo, na verdade, é acessando o mercado financeiro, né? Só que para ele mesmo, né? Então ele fica dentro da casa. O mercado financeiro como um todo, ele é maior, né? Então, quando você vai investir fora do banco, aí você tem uma amplitude muito maior de produtos, né? Você vai ter, o banco vai estar ali, ele está no mercado financeiro, mas você vai ter outros produtos, né? E a gente fala produtos, o investimento, né? Produto financeiro, o investimento é um produto financeiro. E aí você vai ter outros produtos para poder investir. É interessante falar também, mas o que é corretora? O banco e tal. A corretora é uma empresa, é uma instituição que permite que você acesse a bolsa, né? Não é permitido ao cidadão comum acessar a bolsa diretamente. Ele precisa de uma outra instituição no meio do caminho, que é, nesse caso aqui, nosso exemplo ali, a bolsa, mas você tem algumas outras instituições que também acessam lá outros produtos de investimento. Mas no grosso modo, para simplificar, para acessar o mercado financeiro, você tem que acessar a bolsa. Mesmo nos produtos de renda fixa, tá? A gente diz que você tem que acessar a bolsa também, porque a bolsa, acho que foi em 2017, e aí se alguém tiver essa informação aí, me corrige, mas eles compraram a empresa que, digamos assim, cuidava da renda fixa, né? A empresa que custodiava a renda fixa, que era a CETIP, né? Digamos assim, a bolsa da renda fixa. Tinha uma para renda fixa e tinha uma para renda variável, digamos assim, simplificando bastante para que seja bem fácil de entender. E aí a bolsa da renda variável, né? A bolsa mesmo, a B3, que se chama, ela comprou a CETIP e aí unificou numa bolsa só. Antigamente, inclusive, o nome era 2016, o Hilton deu ali a informação. Então, quase acertei, mas não sou muito bom com datas. Mas, enfim, em 2016, eles compraram, em 2017 eles fizeram enfim, não estou tão mal assim de memória. Mas, continuando, né? Eles compraram digamos assim, a bolsa da renda fixa e aí unificaram, transformaram em B3, até o nome deles era BMF Bovespa, né? Bovespa de Bolsa de Valores de São Paulo. BMF era outra bolsa, que era a Bolsa de Mercadorias e Futuros, que lá atrás, aí já não vou saber a data mesmo, elas se unificaram, viraram uma só, eram duas bolsas separadas, e aí agora ela foi lá e comprou também a Bolsa da renda fixa, que era a CETIP, e unificou todo mundo. Então, para acessar o mercado, você precisa da bolsa, mas você não consegue ir na bolsa direto. É necessário, obrigatório, uma corretora de valores. Mesmo o banco, né, como eu falei antes, ele também tem uma corretora de valores. E aí o nosso trabalho está nesse meio de campo entre você e a corretora, né? Nosso trabalho está ali na parte de assessoria para te ajudar a entender quais são os riscos de cada produto, para te ajudar a entender qual é o produto que é melhor para você de acordo com o seu perfil, né? Para ajudar você a fazer o seu perfil de investimento e te orientar sobre outros pormenores do mercado financeiro, te ajudando a ter um acesso melhor, né, a mais produtos, por assim dizer. Beleza. Agora que já entendemos um pouco como é a estrutura do mercado, quais são os órgãos reguladores, temos os bancos, corretoras, gostaria que vocês me explicassem um pouco mais quais são os produtos que existem no mercado financeiro. O que é que existe? Porque nós Bacana. ouvimos falar de CDBs, LCAs, Sim. debentures, são nomes complicados para a pessoa comum. É cheio de acronismo, né? Tem um monte de letrinha e é complicado. Quando eu explico um pouco sobre os produtos, eu sempre falo, eu divido em dois, tá? Para ficar mais fácil. Então a gente tem a renda fixa e a renda variável, tá? E aí na tela também está o nosso site, o Anderson botou. Isso é uma gama de produtos que, através da gente,
você consegue acessar lá, porque, na verdade, é através da bolsa, né? E através da gente, com a nossa assessoria, você consegue acessar esse monte de produtos. Então, eu divido sempre em duas categorias, né? Renda fixa e renda variável. A renda fixa, matematicamente, ela não é tão simples, tá? Ela é um pouco mais complexa do que se parece, mas para explicar, para você entender, ela é a mais básica, digamos assim. A poupança é um produto de renda fixa, tá? A poupança é um produto de investimento de renda fixa. Assim também como outros vários produtos que você falou ali, CDB, LCI, LCA. O que acontece? A gente chama de renda fixa quando o seu dinheiro ele vai para um empréstimo. Você está emprestando esse dinheiro para alguém. Tá? Então, você está emprestando, na maioria das vezes, para o banco. E eu vou usar o exemplo da poupança. Quando você deixa seu dinheiro, e aí às vezes parece que é uma mágica, né? Não é uma mágica que acontece ali, você deixa rendendo. Não é assim. Tá? Você está emprestando para o banco, mas é tudo automático. E o banco está pegando esse dinheiro e emprestando para outras funções. Aí, como eu acho que eu até falei no último episódio, ele empresta, digamos assim, para o pessoal que tem cheque especial, cobra, sei lá, 30% de juros ao mês, daí ele pega esse valor que eles pagaram e te paga lá 2% ao ano, né? Deixa eu pegar esse teu gancho, Marcos. A taxa do cheque especial anual é 151% de juros. Para vocês verem a diferença. E ele repassa 2, né? Para vocês verem a diferença. Só para ter essa... Enfim, o produto de renda fixa ele é isso, tá? Ele é um empréstimo. Você está emprestando dinheiro para alguém. E aí, essas outras letrinhas, CDB, LCI, LCA, são outros produtos de renda fixa. Você está sempre emprestando dinheiro para alguém, tá? Tem um outro produto de renda fixa que é um pouquinho mais sofisticado, que é as debêntures. Mas é a mesma coisa também, a mesma lógica, tá? Você também está emprestando dinheiro, mas em vez de você emprestar para uma instituição financeira, você está emprestando dinheiro para uma empresa, né? Você está emprestando direto dinheiro lá para a Petrobras, enfim, ou para qualquer outra empresa que estiver emitindo as debêntures. Então, dentro da renda fixa, que você tem que entender, e aí vai ser muito impossível se decorar todos os produtos, você vai acabar aprendendo com o tempo, usando, lendo sobre isso, vai acabar fixando esses conceitos. Mas dentro da renda fixa, o que é importante lembrar é que a renda fixa são produtos onde você empresta dinheiro. É como você está emprestando dinheiro, você recebe na contraparte uma promessa de pagamentos, que já é fixa, você já sabe quanto vai ganhar. Né? Mesmo, eu já ia adiantar, acho que ia complicar um pouquinho. Mas voltando, se é fixa, você já sabe quanto você vai ganhar. Né? Tá no contratinho, digamos assim, que você vai ganhar tantos por cento ao ano. Né? Pelo período. Mesmo nas rendas fixas que oscilam, né? Existem basicamente dois grandes jeitos de tu fixar esse pagamento da renda fixa, né? Um é literalmente fixar num número, né? Você vai ganhar 8% ao ano ou 4% ao ano, e a gente chama isso de renda fixa pré-fixada, vai ser sempre aquele valor. Ou você pode colocar uma taxa que é uma referência de outra taxa, né? Então, é uma taxa que oscila junto com outra taxa, que é a taxa de juros, né? Basicamente, geralmente é assim. Às vezes também tem alguns produtos que oscilam junto com a inflação, mas é basicamente isso. Você fixa uma taxa que oscila junto com outra taxa. Então, ela fica... Quando essa outra taxa cai, a sua renda fixa rende um pouco menos. Quando essa outra taxa sobe, ela rende um pouco mais. A gente chama isso de renda fixa pós-fixada, né? Ela está fixada, mas é depois de um outro número. É complicadinho, por isso que eu falei que vai ser muito difícil decorar aqui num episódio, num evento, numa aulinha, mas é esse o conceito, entendeu? Então, a gente tem dentro da renda fixa esse conceito de que você está emprestando e aí você recebe um fluxo de pagamentos que você já sabe quanto vai ser, né? Já está fixado lá numa taxa. Na renda variável, em contrapartida, você está investindo direto, digamos assim, na produção. Você não está
emprestando dinheiro. Você está entrando para o business. Eu não vou falar da renda variável um pouco mais sofisticada lá, de derivativos, enfim, de mercado futuro, que eu acho que aí fica muita coisa. Mas vamos falar da renda variável, para o nosso exemplo aqui, como sendo ações, tá? Não vou nem falar de moeda, porque aí acho que vai ser muito conteúdo por cima de conteúdo, tá? Mas dentro da renda variável, que a gente vai agora chamar de ações, dentro do mercado de ações, da renda variável, por que ele se chama variável? Porque justamente você não tem nenhuma precificação, você não sabe quanto vai ser, né? E você está investindo diretamente dentro da produção. Você está entrando para o business, você está colocando a pele em jogo, né? E aí existem duas contrapartidas, né? A primeira é que se aquilo não funcionar, você está correndo todo esse risco, mas se aquilo funcionar, você também está correndo todo o risco de levar esse lucro, né? Eu sempre gosto de falar que risco não é chance de perder, tá? Isso é um conceito financeiro. Risco é a variação. Pode ser para cima e pode ser para baixo. Então, risco não é chance de perder. Ah, tem risco? Tem. Isso quer dizer que pode ser para cima ou para baixo, né? O risco é a imprevisibilidade do meu retorno. Eu não sei o amanhã. Ele pode ser 10 para cima ou 10 para baixo. Então, eu vou simplificar aqui. Desculpa a todo mundo que sabe um pouco mais de finanças. Acho que o Hilton vai ficar com os ouvidos sangrando. Mas eu vou dizer que, simplificadamente, que você está com 10% de risco. Tá? Não é assim que é o cálculo, mas dá para você entender. Ou seja, pode variar 10 para cima ou 10 para baixo, né? Isso é risco. Né? Isso é importante falar. Acho que o Anderson levantou a mão ali, pode me interromper também. Eu tentei ali para pegar o gancho da renda fixa, né? Pode voltar, já pulou para ações, de repente tu quer terminar um pouquinho de ações, depois eu falo um pouquinho mais da renda fixa, não tem problema. Não, pode, volta ali e completa. Para te não perder o gancho. É que a questão da renda fixa eu ia comentar, que tu falou ali que a gente realmente empresta dinheiro para banco, né? Só que cada título ele tem uma questão de garantia, né? Acho que faltou só pegar essa parte da garantia. Boa, falar do fundo garantidor. Isso, também. Então quando a gente empresta num CDB, numa LCI que tu empresta para um banco, né? Ou mesmo numa LC que tu empresta para uma financeira, tem o fundo garantidor de crédito, né? Que é um fundo que garante até 250 mil se aquela instituição der um calote, vamos dizer assim, ou quebrar, ou acontecer alguma coisa. Então, esse fundo lhe garante até 250 mil reais, né? Por CPF, por instituição. Ou seja, se você tiver em produtos diferentes, 250 mil reais em outras instituições, ele garante tudo isso em cada uma delas. Tá? Ao contrário da debênture, né? A debênture, você investe na dívida de uma empresa, né? Que elas pagam um pouco mais, a debênture normalmente ela tem um retorno um pouco maior, mas o risco é um pouco maior também, porque a empresa pode quebrar, né? Tivemos uma debênture agora, se não me engano, esse ano, não vou me lembrar qual é a empresa aí, se você recorda, Marcos. Rodovias Tietê, né? RDTV11. De repente, se alguém lembrar no chat aí, ela deu calote, então quem comprou as debêntures daquela empresa perdeu, virou zero, foi marcada zero, então todo o dinheiro que você investiu ali acabou, né? Não recebeu nada, né? Deixa eu ver se botaram no chat aqui. Então, o teto, né? O Hilton botou ali sobre botou o teto ali, 1 milhão o teto. Então, a debênture realmente é um pouquinho mais arriscada, assim, né? Nessa questão de renda fixa, né? Só para frisar um pouquinho essa questão das garantias. Bacana. Né? É legal falar isso. Eu sempre gosto de falar para esse exemplo. Eu vou dar um exemplo agora que deixa bem claro na mente. Tá? Matematicamente, a renda fixa é um produto muito ruim. Tá? Por quê? Matematicamente. Por quê? Porque quando você investe lá, você colocou 100 mil lá numa renda fixa e emprestou para alguém. Tá? E aí você começa a receber um pouquinho de retorno constante. Tá? É constante, você recebe um pouquinho de retorno e no final você sabe quanto vai ganhar. Vai ser sempre maior do que o que você botou, tá? Ou seja, o risco é baixo, né? A variação é baixa. Né? Por que matematicamente é ruim? Porque se aquela instituição quebrar, você perdeu tudo. Porque quando você está investindo na renda fixa, basicamente, quando você por produto, né? A não ser que você faça várias rendas fixas, mas quando você está investindo na renda fixa, você está colocando todos os ovos numa cesta só. Você está emprestando para aquele cara.
né? Não para um monte de gente. Claro, isso vai de montar uma carteira de renda fixa, né? O que acontece? Quando essa empresa quebrar, você perdeu tudo, 100%. Né? Então, você arrisca 100%, matematicamente, você está arriscando 100% para ganhar um pouquinho ali, lá, 10% ao ano. Né? O CDB é menos que isso, o CDB deve estar dando hoje 2 ou 3% no máximo ao ano. Tá? E você arrisca 100%. E aí diz, mas banco não quebra e tal. Quem é um pouco mais antigo vai lembrar do Bamerindos, que era gigante e quebrou, assim, da noite para o dia. Tá? O que acontece? Como o produto é estranho, o produto não é muito interessante, mas é necessário, você precisa da renda fixa porque é um tipo de investimento diferente. No Brasil, aí eu não sei como funciona em outros lugares, qual é o controle que eles têm, mas no Brasil o governo criou o tal do FGC que o Anderson explicou. Ele criou um mega fundo gigantesco e ele obrigou, por lei, a todos os bancos a colocar um pedaço do seu lucro todo ano lá nesse fundo. Então o fundo tem lá trilhões e fica lá paradinho, investido em título público. Fica bem paradinho lá. E aí esse fundo serve para isso aí. Quando uma empresa quebrar, eles peraí, para não dar o caos aqui no mundo, né? Porque às vezes essas quebradeiras de dívida, elas são um efeito dominó, né? Porque um deve para o outro deve para um, aí o cara quebrou, não consegue pagar o outro não vai conseguir pagar o próximo e aí vai todo mundo quebrando. Então, para segurar isso, para proteger o sistema financeiro, o FGC foi criado e aí ele protege até 250 mil por CPF, por instituição. Então, eu posso ter em vários bancos diferentes, até 250 mil ele protege, mas até um teto de 1 milhão, tá? Que foi o que o Bruno colocou ali. E aí esse fundo ele tem uma lista lá de produtos que ele garante. Aí entra a poupança. Mas se você achou que a poupança era risco zero infinitamente, estava errado. Poupança é protegida pelo FGC até 250 mil. Aí tem o CDB, a mesma garantia da poupança. Então, se a poupança é o mais seguro de todos, não. Ela tem a mesma segurança que o CDB. LCI também está nesse mesmo pacote. LCA e a LC, se eu não estou enganado. Tá? Então, o FGC protege e mais a conta corrente. Tá? Então, dinheiro parado em conta corrente, o FGC também garante. Aí, eu também não sei quem teria 200 e poucos mil parado na conta corrente. Seria meio Verdade, né? doidinho. A LC garante, tá, Marcos? Garante sim, viu? Garante. Garante. Então, é isso aí. Esse exemplo é legal para ilustrar, porque destrava algumas coisas e aí a gente não fica só na decoreba, né? Então, é por isso que foi criado e tal o FGC, e o FGC ele serve para proteger o mercado. Não sei agora onde é que a gente estava. Estava falando um pouquinho de ações, eu acho, né? Isso mesmo. Vocês já mostraram a diferença entre a renda fixa e ações de uma forma, embora simplificada, que dá para entender e compreender as principais diferenças. Eu não sei se vocês querem aprofundar um pouquinho mais sobre ações, renda variável, querem apresentar outros produtos que existam. O mercado de ações ele é interessante porque como você está participando ali da produção, né, está participando do capital, ele tem o potencial de ser infinito, né? E é aí justamente que você vê até inclusive os bilionários, né? Eu nunca vi, aí posso estar bem errado, mas se eu estiver errado me corrija, mas eu nunca vi um bilionário da renda fixa. Tá, então eu não conheço. O cara ficou bilionário só com a renda fixa. Mas de ações eu conheço vários. Pessoalmente não, né? Mas a gente conhece bilionários aí famosos do mercado financeiro. Warren Buffett, enfim. O Luiz Barsi brasileiro, né? Era E isso que eu aí, estava a pensar. o Luiz Barsi é famoso, né? Deixa eu pegar um
Inclusive, Quer compartilhar tua tela aí? Se Tá. puder Vou dar uma sair aqui, então. fechadinha aí para eu Vai abrir lá. aqui. Claro. Deixa eu pegar um exemplo, tá? De alguns... Esse aqui eu mostrei no capítulo passado, mas eu vou mostrar de novo, tá? Para você, para realmente explicitar esse potencial de valorização que a gente está falando. Tá? Então aqui já está funcionando, acho, né? Eu vou Já abrir está. aqui. Uhum. Aqui é da aula passada. E a gente tem esse comparativo aqui que é bem legal, a gente usa nas redes sociais também, que é preço vezes o valor, né? Então, vou usar o exemplo de novo lá. Se você tivesse comprado, se você quisesse comprar um iPhone em 2015, o iPhone da moda lá no ano seria o iPhone 6S Plus lá em 2015 e custava 4.200. Se ao invés disso você tivesse pego esse dinheiro e comprado ações da Magazine Luiza, hoje não, né? Ali em 2019, quando a gente fez essa conta, você teria 406 mil reais. Eu acho que hoje seria até mais, né? Acho que a Magazine passou os preços de 2019, tá? Mesmo com a crise do corona. Em compensação, o telefone, que é um bem que desvaloriza, não é capital, ele perdeu ali praticamente metade do valor, tá? Claro, a gente não está dizendo aqui, compre Magazine Luiza e fique milionário, acabou, fecha a live, vamos todo mundo para casa ficar milionário. Não é isso. Dificilmente alguém pegou esse movimento, inclusive, tá? Porque pensa, você botou 4.200 reais e no meio do caminho está valendo 30 mil. A pessoa vendeu, né? A pessoa já vendeu, sei lá, comprou um carro, enfim. Dificilmente ela vai manter a ação até virar 400 mil, 500 mil, 1 milhão. Pode até acontecer, daqui a pouco o cara que investiu 50 mil em Magalu, ele foi tirando e deixou os 4 lá. E esse um pedacinho foi subindo cada vez mais. Pode acontecer, existem alguns fundos de investimentos que fazem isso. Tá? Tem um fundo bem famoso aí, o Alaska, que ele é um investidor clássico da Magazine Luiza, etc. e tal. Mas o legal de mostrar isso é o potencial que existe, tá? Porque a Magazine Luiza lá em 2015 não era praticamente ninguém, tá? Tinha umas lojinhas ali. E hoje a Magazine é um dos cases de sucesso globais, né? E ela ainda está abocanhando o mercado, ela não tem todo o share de mercado. Então, por isso que tem gente que fala que ela vai crescer mais e mais e mais e mais e mais. E aí vai, enfim, depender da análise de cada um. Mas o legal é mostrar justamente isso, mostrar que existe um potencial gigante de valorização ali. Por isso que é sempre legal ter ações no seu portfólio. E aí, se vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais, lá no Instagram da Blocos, que é a nossa empresa de educação, né? Blocos Edu, @BlocosEdu. A gente bota toda hora lá alguma coisa assim, algumas variações de outras empresas. Tem algumas que são negativas, a gente bota também, que o objetivo é mostrar que existe o bom e o ruim, mas que no longo prazo, bem feito, com assessoria, com acompanhamento, com boas escolhas, dá para ser bem mais bom do que ruim, né? Você ter mais ações que sobem do que ações que vão perder valor. Né? Porque acontece, as empresas elas são organismos vivos, né? A Kodak, dificilmente alguém lembra, mas a Kodak antigamente era gigantesca, hoje já não é mais tão grande assim. Existem vários exemplos de empresas que eram enormes e hoje já não são tão valorizadas. Uma coisa bem legal que eu vi esses dias era a IBM, que é uma gigante, há décadas ela é gigante. Ela bateu essa semana o mesmo valor da empresa do que o Zoom, aplicativo esse que estamos usando hoje. Né? Não porque ela caiu, mas porque o Zoom subiu tanto que chegou no mesmo valuation da IBM. Né? Porque, enfim, um produto novo, uma empresa aí que não tem nem 10 anos, que chegou no potencial de valorização de uma empresa tradicional. Então, para vocês verem como isso é orgânico, né? Não, e é E aí interessante a gente ver. tem outros produtos, né? Eu acho que a gente tem na lista aí para falar de ETFs também, né?
O que o André ia complementar? Não. Não, eu ia dizer que isso é um ótimo exemplo de risco contra retorno. Os dois Sim, polos, e esse exemplo que vocês demonstraram é um exemplo clássico e super elucidativo. Será que é sim, arriscado? sim. Pode ser um pouquinho, É, mas o retorno é uma coisa absurda, não é? Se formos mensurar. pode ser absurdo, né? Ele pode ser muito absurdo, né? E se você parar para pensar, você estava gastando lá o dinheiro no iPhone também. Esse dinheiro foi fora, né? Digamos assim, né? Desvalorizou, né? Claro, ninguém está dizendo assim, venda todos os seus bens e vão comprar ações. Eu gosto de ser sempre prático, tá? A gente mostra o exemplo ilustrativo, mas a gente traz para a prática, né? Claro, não é para vender tudo e comprar ações e nós demos a fórmula de ficar rico. Não é assim que funciona, né? Mas daqui a pouco organizar suas finanças para, em vez de comprar um iPhone, compra um outro que faz a mesma coisa por metade do preço. E aí teria comprado a metade desse valor em Magalu e aí teria lá 200 mil daqui a pouco, entendeu? E, É e, sempre e, importante falar dessas questões de educação financeira, né? e lembrando, né, Marcos, a gente sempre comenta, né, que bolsa é lucro de empresas, né, cara? Então, quando tu aloca numa empresa, por exemplo, bem estruturada, uma empresa que gera lucro, enfim, tem potencial de crescimento, com certeza, ela tendo um crescimento, se tu é acionista, tu vai crescer junto com a empresa, né? Então, a gente sempre procura aí, através da análise da Genial, a Genial tem um setor só de análise de empresas, né, que fornece aí relatórios para a gente. Então, através desses relatórios que são feitos de tempos em tempos, a gente vai analisando cada empresa e para onde que ela está indo, né? Porque também, na época, por exemplo, se alguém lembrar do Eike Batista, por exemplo, né, ele tinha muita propaganda e não e oferecia pouco, né? As empresas deles não, a empresa deles só tinham, ele vendia sonhos, na verdade, né? Então, o pessoal comprava muito isso. Aconteceu que as empresas não tinham valor, não geravam lucro, as ações que estavam lá em cima voltaram, né? Isso faz parte, né? Agora, se a empresa é bem conceituada, é bem analisada, né? Tem potencial de chegar que nem a Magazine. Magazine era uma empresa que não estava no foco há um tempo atrás, né? Há uns anos atrás, a Magazine estava lá paradinha, só que a empresa começou a se reestruturar, começou a crescer, né, tomar conta do mercado e vale o que vale hoje, né? E como o Marcos comentou, tem espaço para crescer mais ainda, né? A empresa vai indo muito bem. Sempre vale a questão de ter um acompanhamento, ter uma análise, Isso. às vezes própria, às vezes de um terceiro profissional especializado, e aí voltando lá, né, no mercado, até o analista ele tem que estar registrado lá para poder Exato. trabalhar como analista, então cuidado com os analistas aí que surgem. E No ontem, YouTube, né? inclusive, eu estava vendo uma live da CVM falando sobre exatamente isso, né? O pessoal que está nas redes dando análises e tal. Pô, porque para ser analista é só passar numa prova, né? Que teoricamente o cara que sabe aquilo ali que ele está falando na rede social, ele já sabe, é só fazer a prova e atestar lá para a CVM, eu sei, eu não sou focatrua, né? Não sou fake news, eu sei, eu vou virar analista. E o próprio pessoal da CVM nessa live falou: o cara tá fugindo de uma prova, uma coisa errada aí, né? Uma prova de um conteúdo que ele já sabe e já trabalha, né? Então é sempre importante entender isso, né? Onde estão os players do mercado. Mas voltando ao que o Anderson falou antes, como sendo ações da empresa representam o lucro dela, eu botei aqui, também tinha usado na outra aula rapidinho, na outro episódio. Esse é o SPX, né, o índice da Bolsa Americana, plotado, né, jogado junto, né, misturado ali o gráfico com o lucro por ação das empresas ao longo do tempo. Olha como os dois namoram, né, estão sempre juntos. Né, e como as crises mal dá para ver, né? Essas oscilações malucas que a gente vê hoje, por exemplo, a bolsa estava caindo, ontem caiu 4%, 4, 5% lá a bolsa lá americana lá fora. E esse tipo de queda você não consegue ver no gráfico, mas é uma queda que todo mundo se apavora, né? Eu tenho uma cliente que eu conversei inclusive essa semana com ela, e ela começou a investir e falou: "Ó, tô assustada". Aí eu fui olhar a posição dela, tinha desvalorizado lá uns 10%. E eu: "Mas assustada por quê?". Eu achei que ia ser mais rápido. E não é assim, né? Tu tem que esperar as empresas, enfim,
Às vezes pode ser, né? Não tem como saber, mas não é assim que é para funcionar, né? Às vezes a empresa precisa, enfim, o mercado precisa subir, vai tudo depender muito de uma análise mais bem feita. Mas é mais ou menos isso. Esse gráfico é legal para mostrar como o lucro das ações ele influencia no preço delas. Não é tudo aleatório, também não é tudo especulação, né? Tem gente que se assusta, acha que tudo é especulação, vou entrar na bolsa, vou ficar rico em um mês. Pode ser que não seja bem assim, né? Acho que o Anderson ia falar alguma coisa. O André pediu a palavra ali. Opa. Isso. Aqui no chat, o Robert dos Santos Bueno pediu para esclarecerem um pouquinho mais, para aprofundarem um pouco mais sobre os modos de operar na bolsa, o que é swing trade, o que é hold. Vocês podem aprofundar um pouquinho mais, sem ser exaustivo, como é óbvio. Esse assunto, Robert, é Robert, né? O Robert. Aqui eu estou compartilhando tela, não consigo ver o chat. Esse assunto a gente vai falar no capítulo 3. Aí a gente fala de estratégias, né? O que é swing trade? Aí vai ficar na quinta, né? A gente mudou de sexta para quinta que vem. Isso mesmo. Na quinta que vem a gente entra mais nesse assunto de o que é swing trade, o que é day trade, por que se fazem, como que as pessoas fazem, né? O que tipo de análise tem que fazer, a escola fundamentalista, a escola técnica, porque realmente esse assunto é um pouco mais objetivo, né? E eu falei lá no início que a gente vai cada vez ficar mais objetivo, um pouco mais prático. E aí, se plugar nesse de hoje, talvez a gente vá para mais 2, 3 horas de palestra. Aí vai ficar uma palestra, né? Bem grande, não vai ficar tão interessante. Mas é mais ou menos isso. Eu não sei como é que a gente está aí no tempo e nos nossos cronogramas. Ainda temos tempo. Podem aprofundar um pouco mais. Tá show. Portanto, já sabemos que para a próxima semana o Robert já nos vai ouvir. Já temos um certo. É presença garantida. Já temos um certo. Bom, eu parei aqui, mas é mais ou menos isso. Não sei se o Anderson quer complementar um pouco do lucro e de como que as ações funcionam. Cara, eu acho que a gente já matou ali, na verdade, quando tu se torna compra uma ação, na verdade, o propósito dela é tu virar realmente um acionista, um dono da empresa, de acordo com a proporção de ações que tu tem, né? Então, assim, compra uma ação, tu espera o quê? Que ela dê lucro, que ela gere lucro para o acionista, né? Quanto mais lucro a empresa gerar, melhor vai ser o dividendo, que a gente chama, né? Que é a distribuição de lucro entre os acionistas. Então, tu tem uma participação X na empresa e ela teve um lucro muito bom, ela vai distribuir os dividendos, né? Os lucros, parte dele, né? Que é obrigação de lei, por lei, né? Para os acionistas. Então, quanto melhor for a empresa, melhor vai ser o teu retorno, né? Então, o mercado de ações serve para isso, tá? Basicamente aí conseguir aí rentabilizar com uma empresa que ande bem, que ande junto. Por isso que a gente de tempos em tempos faz um rebalanceamento de carteira, né? Olha se aquela empresa ainda está no ramo certo, se aquela empresa está indo bem, ou se uma empresa está caindo muito e está muito barata, vamos dizer assim, descontada, e vale a pena entrar porque ela gera um caixa bom, ela tem um lucro bom. Então também, às vezes a empresa está caindo muito, mas mesmo assim ela continua sendo boa, né? Pode ser um cenário político, uma coisa de momento, né? Que nem o Marcos falou. Que na hora assusta, mas depois com o tempo, né? Nós tivemos, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo, a própria Magazine Luiza, tá? Quando teve o medo da Amazon, se não me engano, era a Amazon, Marcos, que lembra? De vir para o Brasil. Teve esse Isso, as ações jogo, chegaram a né? cair, chegaram a abrir com 20% de queda num dia. Por quê? Porque ficou o medo de vir uma concorrente tão forte que ia dominar o Brasil e dominar a Magazine Luiza e ia acabar. Depois viu-se que não era tudo aquilo, a empresa tentou vir para o Brasil, não conseguiu, ou veio e viu que não era tão fácil, e a Magazine Luiza continuou mandando no mercado. Então, foi um dia de notícia ruim, que deixou todo mundo com medo e realmente, estudando com mais calma, se viu que não era aquilo tudo, né? Então, a ação continuou aí depois o rumo de alta, né? Então, tem isso que acontece no mercado também. Então, não é qualquer queda que tem que gerar um medo expressivo, né? Um terror. Tem que olhar o que foi aquilo, né? O que causou aquilo, né? Agora, realmente, daqui a pouco a Magazine Luiza começa a dar prejuízo, a virar uma empresa complicada de
de negócios, vamos dizer assim, sai fora, não compra mais ações da empresa, né? Por exemplo. É mais ou menos essa linha aí, né? Perfeito, é isso. E sempre tem em mente que ações têm aquilo que eu falei que é o risco, né? Que é a chance tanto de dar certo quanto de dar errado, né? O tamanho da variação que existe. E aí, sabendo disso, a gente volta lá para a parte mais filosófica do episódio 1, que é entrar na produção, entrar no modo capitalista. Participar, aí, né? Exato, entrar no sistema que é potente em gerar riqueza, né? Que gerou riqueza como nenhum outro sistema na história. E aí, quando você faz parte, você está fazendo parte disso, obviamente você tem um retorno no longo prazo, né? Claro, desde que você escolha também empresas que, né, vão se beneficiar disso, né? Ninguém vai comprar ações de uma empresa que fabrica material para máquina de escrever, por exemplo. Porque é uma coisa que já foi, não existe mais, não se usa mais. Né? Eu queria mostrar aqui, vou compartilhar de novo, alguns outros produtos, tá? Para quem... Aqui um pouco do gráfico que eu falei agora há pouco, né? Como a partir da nossa invenção, digamos assim, do capitalismo, o mundo mudou, né? A pobreza caiu, enfim. Falei bastante disso no episódio passado. Mas o legal aqui... O legal aqui é mostrar como também tem outros produtos que quando a pessoa não quer... Como é que eu vou... Quando você fica com muito assunto, e a gente está falando aqui de ações, né? Trabalhar em ações, e aí depende da ação, se ela vai subir, tem que cuidar a ação, tem que analisar a ação, né? Às vezes isso pode se tornar muita coisa para quem não é da área das finanças, acompanhar, entender, poder montar uma carteira, né? Porque o objetivo, quando você vai investir, aí o objetivo mais financeiro, né, não filosófico, é você pegar os seus recursos e potencializar os ganhos, dado os riscos que você corre, né? Então, o que se faz basicamente é se monta uma carteira. Então você vai escolher ali conforme o seu perfil e as suas preferências, seu gosto e o seu apetite para risco, né? Porque tem gente que não adianta, não consegue ver o patrimônio oscilar, fica pedindo cota todo dia. Tem gente que tá mais tranquila, sabe que pode subir 50, sabe que pode cair 50, e ela está tranquila porque ela está pensando lá na frente. Muitas vezes é uma pessoa que também já tem um pouco mais de planejamento e sabe que aquele dinheiro não vai ser utilizado, não vai precisar. Fazendo um parênteses aqui, muitos clientes caem no erro de acabar investindo recursos que eles precisam em um certo curto ou médio prazo, investindo em investimentos de longuíssimo prazo, por exemplo, ações. E aí, quando chega na hora de precisar do recurso, tem que vender lá as ações no mercado no preço que estiverem, e muitas vezes pode ser abaixo, e aí a pessoa acaba tomando um prejuízo, e aí essa pessoa depois vai dizer que a bolsa, enfim, não é para ela, a bolsa só deu prejuízo, mas na verdade o que faltou foi um planejamento, né? Então tudo começa com um planejamento. Você vai pegar seus recursos e vai dizer, olha, isso aqui eu não preciso, isso aqui eu quero que seja para longo prazo, né? Junto com isso, vai vir um investimento mensal que eu guardei, que eu vou colocar também aqui. Tem uma parte do recurso que precisa ser que tem que ser disponível em curto prazo, e aí tu monta uma carteira. A gente chama isso de montar uma carteira. Então você aloca um pouco na renda fixa, um pouco na renda variável, um pouco nos derivativos, etc, etc e tal. E aí que surgiu a ideia dos ETFs, né? A gente falou ali um pouquinho anteriormente sobre ETFs. E os ETFs são produtos, né, digamos assim, são fundos que condensam várias ações, digamos assim, e são trocados na bolsa também. E aí a gente vai falar um pouco de ETF agora, vou mostrar uns 3 ou 4, e aí depois também vou mostrar
vou falar um pouco de fundos de investimento e esse conceito do fundo, tá? Ou na verdade, acho que era melhor até trocar, né? Falar um pouco de fundo de investimento primeiro e depois eu vou falar de ETF. O ETF, tá? Ele é um fundo e o fundo de investimento ele é um condomínio, uma junção de vários investidores que investem na estratégia de um gestor, né? Então, tudo é centrado na figura de um gestor, que é um agente também do mercado financeiro, ele está regulado lá, a empresa dele de gestão tem que estar regulada lá na CVM, o nomezinho dele lá tem que estar regulado, ele tem que fazer uma prova específica para poder falar sobre fazer gestão de investimentos. Então, tudo, como a gente sempre está falando, tem que ser regulado. E aí você investe na estratégia desse cara através dos fundos de investimento. Então, existem inúmeros fundos de investimento. Acho que o Brasil tem mais de 3 mil fundos. Eu sei que só na nossa plataforma a gente trabalha ali com mais de 300 fundos de investimento. Então, através da nossa assessoria, você consegue também acessar os fundos de investimento. A gente consegue mostrar para você qual que encaixa mais no seu perfil, né? Existe um planejamento de perfil antes. E o ETF ele é um fundo também, mas trocado em bolsa, né? Aqui eu queria mostrar alguns ETFs famosos, né? Esse é um ETF que ele simula, né? Ele mimetiza, ele imita, digamos assim, o comportamento do índice da bolsa, né? Ou seja, ele é uma cesta de várias ações, igual ao índice da bolsa, né? E ele performa da mesma forma que o índice da bolsa. Então, ele tem a mesma proporção das ações, enfim, talvez ele não tenha todas as ações, mas ele tem as ações mais correlacionadas com o índice da bolsa. E conforme o índice da bolsa vai subindo, ele também vai subindo e se valorizando. Conforme o índice da bolsa ele cai, ele também vai caindo. Vocês conseguem ver aí, desculpa, esse é o IVVB, né? O índice da bolsa eu não botei aqui. Mas, bom, enfim, desculpe, mas existe também o índice da bolsa, que é o BOVA11, né? Ele vai fazer a performance parecida com o BOVA11. Esse IVVB11, que está na tela aqui, ele é um fundo, ele é um ETF também, mas ele imita o índice dos Estados Unidos. Ele é bem legal para quem quer diversificar, né, e investir lá fora e não tem como comprar, ficar cuidando, escolher as ações uma a uma, né? Vou comprar Apple, Microsoft, quais ações, como é que funciona o mercado lá? Como é que estão as informações lá? Você vai tomar muito tempo e aí, às vezes, você vai acabar tomando decisões não tão acertadas que um fundo pode tomar de uma maneira mais assertiva. E esse fundo ele imita aí o índice da Bolsa Americana, o SP500. Vocês podem ver que ao longo dos anos, né, porque a economia americana cresceu, porque a economia americana evoluiu, a gente está vendo esse índice subindo aí, não vou dizer em linha reta, mas bem tendencioso. Tá? Ele tem um plus a mais, digamos assim, né, com o perdão da redundância, que ele também se valoriza quando o dólar sobe, né? Porque como a gente está, ele é negociado na Bolsa Brasileira, como a gente está no Brasil, ele também tem a variação do dólar positiva. É por isso que você não consegue ver a crise do coronavírus ali, porque naquele período o dólar explodiu e isso rebalanceou, né? Isso segurou esse ETF. Eu tenho um amigo que trabalha no Itaú que ele fala que esse é um bom beta, digamos assim, é um conteúdo mais complexo, mas ele é, digamos assim, ele é um bom colchãozinho para manter ali um pouco de aporte, enfim, aplicação nesse fundo para quem quer fazer uma diversificação, para quem tem o perfil desse tipo de investimento, né? Aqui é o índice das small caps, né? São tipos de ações menores, são ações mais pequenas, são ações com valor de mercado menor, a gente chama no mercado de small caps, né? Depois o Anderson podia falar sobre as small caps, as blue chips e tal. Esse índice, ele
imita, né, essa cesta de várias ações de small caps. Você pode ver também que tem uma ascendência positiva, ali dá para ver a crise do coronavírus, né, que deu uma porrada ali no geral das ações, acabou trazendo o fundo para baixo também, mas ele já teve uma recuperada interessante posteriormente. E esse fundo é um fundo de ações, é um ETF de ações que pagam dividendo, né? O DIVO 11, tá? Então ele condensa dentro dele também ações que pagam dividendos constantemente. Eu só queria mostrar esses ETFzinhos aí para falar de fundo e ETF um pouquinho. Vou fechar aqui. Não sei se o Anderson queria complementar um pouquinho sobre o que é blue chip, o que é small cap. Pegando a questão das ETFs, por exemplo, se uma pessoa tá querendo comprar ações de... Vamos pegar a BOVA11, né? A BOVA11 são um conglomerado de ações com o maior peso da BOVA11 é Petrobras, Itaú, Banco do Brasil, Vale, são empresas que valem muito no mercado. Então, em vez de você comprar cada uma delas separadamente, por exemplo, em quantidades pequenas, você pode comprar o BOVA, né? Que o BOVA, além delas, claro, tem outras empresas, ele tende a seguir a mesma variação dessas empresas, né? Então, se essas empresas sobem, né, na teoria, o BOVA provavelmente suba também, né? Tem outras empresas também que podem mexer no BOVA, mas o peso maior, normalmente, essas empresas de grande valor de mercado, que são chamadas de blue chips. Então, para não ficar investindo em várias empresas, a pessoa pode optar por investir num ETF, né, que é o fundo, que é o BOVA, né, que o BOVA existe aí desde 2008. Ele foi criado em 2008, então o fundo já tem 12 anos, né, e todo mundo negocia em bolsa, então é bem clássico aí de operar ele, né, tem bastante volume, né, tu consegue vender e comprar a qualquer momento na bolsa, né, então também tem essa linha para seguir também, né? Seria possível aí operar o BOVA, né? E o Small 11 são empresas de menor valor na bolsa, né? Não quer dizer que sejam empresas ruins, tá? Que às vezes a gente ouve, Small Caps é empresa muito ruim. Não, empresa que tem um valor menor em bolsa, tem menos negociações dentro da bolsa, né? A própria Magazine Luiza era uma Small Caps há um tempo atrás, tá? Então ela trabalhava lá na linha de Small Caps, depois virou uma grande empresa, né? E são empresas que são bastante negociadas também, se você quer, e elas têm um potencial muito grande, né? Porque é um tipo de empresa que pode sair alguma notícia relevante, uma empresa, por exemplo, não me lembro qual empresa agora, não vou recordar qual empresa, mas saiu um fato relevante, a empresa subiu 50%, por exemplo, tá? Então, dificilmente você estaria naquela empresa, mas se você está no índice Small 11, provavelmente ele faça parte desse índice e você consegue ganhar com o índice Small 11, né? Então, dá para alocar nesses ETFs também, seria uma boa forma aí de diversificação. O legal de mostrar isso é mostrar como tem bastante produto, tá? Existem fundos, aí tem CDB, LCI, LCA, né? Tem fundos que são mais para mercado global, tem fundos de ações, fundos multimercado, fundos que misturam estratégias, né? Vai depender do gestor. Aí eu falei, tem mais de 3 mil fundos no Brasil, a gente tem mais de 300 na plataforma, etc, etc, etc. É legal mostrar isso para dizer, para a pessoa entender assim, nossa, tem bastante produto para a gente poder escolher, enfim, para poder compor uma carteira bacana. E isso que é legal do mercado financeiro, existem bastante possibilidade para vários tipos de estratégia, para vários tipos de perfil, né? Eu tenho uma pergunta que me fazem bastante, e o Anderson sabe um pouquinho mais com isso, ele lida mais um pouquinho com isso, que é sobre IPO. Vocês podiam dar uma palhinha sobre IPO para a gente? Sim, até a gente comentou no episódio passado, né? Referente aí ao IPO, o que seria um IPO, tá? Quando a empresa ela quer trazer recursos para dentro, ela precisa de dinheiro para expandir, para pagar algumas dívidas, para fazer o business dela andar, né? Ela, ao invés de ir em alguma instituição e pegar dinheiro e pagar juros, ela vai para o mercado financeiro, né? E abre parte da empresa na forma de ações, né? Então, ela faz um IPO, né? Que é a primeira negociação em bolsa, né? Então, o que acontece? Todo esse dinheiro que ela arrecadar no primeiro negócio, a empresa abriu o negócio em bolsa, tá?
Quem reservou naquele primeiro negócio, todo aquele dinheiro vai para a empresa. Tá? Então a empresa pega esse dinheiro e vai fazer o que ela tem que fazer. Vai expandir, vai pagar as dívidas, enfim. Ela tem o business dela para tocar lá com esse dinheiro. E o acionista que comprou essa ação, ele vai negociar ela depois no que a gente chama de mercado secundário, né? Que daí é o mercado que a gente conhece hoje de bolsa, né? Então hoje no mercado, quando você compra e vende uma ação, você não está comprando a ação diretamente da empresa, você está comprando de algum outro investidor. Tá? Então o mercado basicamente é uma troca, né? Então uns acreditam mais, outros acreditam menos, né? Mas o IPO em si é para a empresa conseguir arrecadar esse valor que ela necessita, né? E para poder fazer o IPO, entrar na bolsa, ela tem que se encaixar em algumas regras muito rígidas, né? Que a bolsa e a CVM, enfim, aquele complexo de mercado exige. Tem que ter uma contabilidade transparente, tem que abrir conta, tem que mostrar tudo para o mercado, né? Para as pessoas poderem ver se realmente a empresa não está mentindo, né? Não está fazendo nada errado ali, para poder realmente investir naquela empresa. Então, quando a empresa abre um IPO em bolsa, ela tem uma pesquisa muito grande em cima dela, né? Então, tem uma certa confiabilidade aí quando ela abre esse tipo de negócio, né? A gente está tendo esse ano, inclusive, bastante IPOs, né? Então, empresas estão tentando arrecadar, talvez, não sei se pela questão, acho que isso aí já tinha antes do Covid, até essa ideia de abrir, né? Muitas empresas abrindo capital em bolsa para arrecadar dinheiro, né? Aproveitando uma onda aí de novos CPFs na bolsa, novas pessoas buscando novos investimentos. Então, elas estão abrindo aí capital em bolsa para arrecadar esse recurso, né? Perfeito. André? Aqui o Marco Bacana. António desejava saber se qualquer pessoa pode comprar um IPO. Sim, Marco. Qualquer pessoa pode comprar, tá? Como que acontece? Tem um prazo, tá? Estipulado pela bolsa. O prazo, por exemplo, a empresa vai fazer o IPO, tu pode reservar do período X até o período Y. Dentro desse prazo, quando tu reserva, tu vai comprar diretamente da empresa no preço estipulado, tá? Vamos supor ali que a empresa colocou um intervalo de abrir as ações entre 10 e 12 reais. Um exemplo, tá? Você reserva diretamente da empresa pagando nesse valor, entre 10 e 12, conforme o mercado estipular, né? Então, qualquer pessoa pode comprar, não tem restrição. Legal esse gancho. Só um detalhe, Claro. desculpa. Às vezes tem um limite mínimo, tá, Marco? Às vezes tem IPOs, por exemplo, que tem que reservar uma quantidade mínima. Por exemplo, 3 mil reais, 4 mil reais, enfim. Às vezes tem uns IPOs que tem um limite financeiro, né? Mas qualquer um pode reservar. Legal a pergunta do Marco, faz um gancho para um assunto que é interessante falar, que muita gente não pergunta porque tem vergonha. Muitos assessores e profissionais já do mercado não respondem porque é muito óbvio. E aí fica esse gap de conhecimento, né? Esse vazio de conhecimento. Que é como é que faz para investir de verdade, né? E eu já vi essa pergunta antes. E agora o Marco colocou ali, qualquer pessoa pode comprar IPO, e eu me lembrei dessa pergunta. E não é difícil, viu? A gente mostrou a estrutura lá. Você tem que ir atrás de uma corretora, e aí você tem vários tipos de atendimento, e vários tipos de corretoras que atendem de um jeito diferente. Tem corretoras que são custo zero, mas você acessa tudo por uma plataforma, por um robô, etc. e tal. Se você tiver algum problema também, você vai acessar lá por um chat. Tem corretoras que misturam o serviço. Você até 100 mil, você é do robô, depois você vai ter um assessor, etc, etc, etc. Se você tem tantos mil, você vai cair num assessor digital, né? Tem vários tipos de produto. A gente trabalha com assessoria, então não tem ninguém que vai ser atendido por nada automático, tá? Então, do cliente que tem 50 reais ao cliente que tem 50 milhões, a gente atende igual, a gente atende, senta junto, conversa, faz reunião, mostra como é que funciona, mostra quais são os riscos, faz o perfil, etc, etc, etc. Mas você precisa acessar uma corretora, e aí o critério para usar um escritório de assessores como suporte é seu, né? Como eu falei, tem corretoras que não usam essa estrutura de assessores. Mas você acessa a corretora,
Dentro da corretora, você vai ter um sistema da corretora, onde você vai olhar o seu próprio balanço, digamos assim, como se fosse o seu internet banking, né? A sua conta na internet. Tudo isso tem sigilo, tudo isso é regulado, tudo isso é bem ajustado pelo Banco Central, pela CVM também. A corretora também tem um outro sisteminha paralelo que você entra, que é o chamado home broker, onde você abre uma outra janela, digamos assim, para negociar ativos em bolsa, e aí aquele sistema vai te dar um link direto com a bolsa, e ali você pode comprar seus ativos, pode, enfim, vender seus ativos, tudo que você precisar fazer na bolsa você vai fazer por ali. Aí tem que entender um pouquinho como o home broker funciona, porque ele não é nada trivial, tá? Ele tudo por códigozinho, enfim, ele não é bem, digamos assim, a usabilidade dele não é tão fácil, não é tão boa, né? E aí você tem, enfim, esses dois sistemas, esse sistema que acessa a bolsa e o outro sistema que é da corretora, que vai mostrar sua posição, né? Que você comprou lá na bolsa vai aparecer ali, e aqui, basicamente, é nesse sistema da corretora que você investe na renda fixa, compra os títulos, compra os fundos, etc, etc e tal. Quando você tem um assessor, esse cara pode te ajudar a fazer isso, né? Então, você pode, às vezes, fazer até por telefone, você manda a ordem para o seu assessor, no caso a gente aqui, você manda a ordem para a gente vai ali e faz para você o que você mandou. É bem simples assim. Então, para acessar lá, para comprar um IPO, você tem que abrir conta numa corretora, né? Você tem que mandar dinheiro lá para a sua conta na corretora, e a partir disso aí você vai escolher ali, vai depender muito do sistema da corretora. A Genial é bem simples, tem um sisteminha ali direto ali dentro do painel da Genial para fazer, enfim, IPO. Tem o suporte também do RedBridge, se precisar ligar ou mandar um e-mail, a gente faz a reserva também pela gente. Mas assim como funciona a reserva, funciona também todos os outros tipos de aplicação dentro do mercado. É sempre legal falar isso porque é um assunto que eu vejo que sempre fica no vácuo, né? Quem não entende como funciona fica com vergonha de perguntar, porque pensa que isso é muito óbvio, né? E a gente, como lida com isso todo dia, isso é tão natural, a gente acha que é trivial, a gente acha que é óbvio e acaba não falando. Então, eu já dei enfim, esse nortezinho aí. Perfeito, muito obrigado. Quer falar? Força, Anderson, força, Anderson. Dale. Não, eu ia dizer que depois que o cliente compra um IPO, até comentaram, acho que eu não falei da CBLC ainda, né? Não. Liquidação e custódia, eu acho. Né? Ah, aqui, não, então, legal o que falar. acontece? Por exemplo, quando você compra um IPO, o IPO ou uma outra ação na bolsa, sempre que você compra alguma ação, né, essa ação ela fica na CBLC, que a gente chama, tá? Que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Ou seja, as suas ações elas não estão na corretora X ou na corretora Y ou no banco, elas estão nessa CBLC com o seu CPF lá, tá? Então, assim, se você já tem ações em outra instituição e quiser trocar de instituição, pedir a portabilidade, é muito fácil, tá? Você faz um documento, demora 48 horas ou até 48 horas para transferir de uma instituição para outra, tá? Então, isso é muito simples e rápido no mercado hoje, é muito dinâmico fazer isso, né? Então, fica seguro lá. Então, comprei pela corretora X. Corretora X, tô com medo que aconteça alguma coisa. Não tem problema, porque as suas ações estão na CBLC. Basta você ir lá e pedir para trocar de instituição. É bem simples, tá? É tudo muito tranquilo e transparente, inclusive, porque fica dentro daquele esqueleto que a gente mostrou no início lá de segurança de mercado, né? A ação é sua, né? Você é dono dela e ela está no seu CPF. Então, muita gente pergunta, mas se a corretora quebrar? Não tem nada a ver, a ação, porque tudo o que você investe através dos intermediários não tem a ver com os intermediários, né? Tem a ver com o que você está investindo, né? Se você tem lá um título do governo brasileiro, você está emprestando dinheiro para o governo brasileiro, é esse título que vale, né? Esse fluxo seu até o governo brasileiro, né? Se o governo brasileiro quebrar e não te pagar, esse é o problema, entendeu? Não a corretora, que é só o intermediário. Uma ação é a mesma coisa. Tá? O que o intermediário ele só mostra na telinha, digamos assim, porque o seu ativo ele é aquela ação. Você comprou a ação ali
daquela empresa e você virou sócio daquela empresa. Bem interessante de falar, eu gosto de falar que quando você compra uma ação, você pode ir até na assembleia do acionista. Perfeito. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Anderson, por esta explicação. Tomando uma água aqui. O nosso horário já excedeu um pouco, portanto acho que podemos... faltou. Passou rápido até. Hoje passou muito rápido. A gente queria falar um pouquinho também, mas que de repente a gente pode sobre mercado futuro, né? Que daí também é um assunto que engloba bastante coisa, né? Se a gente for entrar em mercado futuro, mini índice, mini dólar, né? Enfim. Nós podíamos fazer uma só sobre isso, né? Pode ser, mais porque é um frente, assunto depois que é do episódio 3. É mais amplo, né? Também a gente podia entrar um pouquinho mais, né? Mas não sei, a gente pode deixar aberto agora. Deixa eu pôr o nosso André aí. Sim, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, se os guris querem esclarecer alguma coisa em particular, querem... A gente fica aberto a pergunta. Só quem não pode perguntar é o Thales, tá? Esse não pode perguntar. Porque a gente vai falando, né? Enfim, a gente gosta de falar bastante sobre o mercado, né? E às vezes acaba atropelando alguma coisa que a pessoa ficou na dúvida, né? Enfim, quiser perguntar também, fiquem à vontade. O Thales ficou chateado. Ficou triste. Ele vai querer fazer pegadinha com a gente. O Thales é um grande amigo meu, a gente foi colega de faculdade. O Thales trabalha no Banco Itaú. Hein? E o terceiro capítulo Quem da quiser jornada fazer um empréstimo é com o Thales ali. E o terceiro capítulo já se encontra no ar. Portanto, vai ocorrer na próxima quinta-feira, pelo mesmo horário, 7 horas, entre as 7 e as 8. E aqui os guris vão mostrar estratégias e tipos de investimento mais particulares. Falar também sobre o swing trade, o day trade, o hold, opções, se calhar. Correto? Vão aprofundar um pouco mais esse tipo de conteúdo. A gente vai objetivar mais o conteúdo, né? Aí a gente vai falar de coisas que a pessoa vai ver mesmo, né? Até agora a gente foi um pouco mais filosófico, aí entrou um pouquinho mais em conceitos, e aí a gente vai mostrar a operação em si, né? Como é que talvez a gente até grave alguma operação em tempo real aqui durante o dia e coloque aqui um videozinho para o pessoal ver como é que se opera lá no tal do home broker, né? Como é que faz uma compra, uma venda, etc e tal. Perfeito. Aqui os nossos participantes não colocaram nenhuma dúvida por hora, portanto podemos encerrar, podemos dar por encerrados. O Hilton está a fazer uma sugestão. O Hilton quer fazer um convite para o pessoal. Perfeito, é verdade. Perfeito. Nas palavras aqui do Hilton Brum, quem quiser visitar o escritório em Porto Alegre, é só entrar em contacto com o Marcos e com o Anderson e mesmo com o Hilton e agendar uma visita. E a gente agenda uma visita. Isso. E se alguém estiver em São Paulo, a partir de quando, Hilton, temos já São Paulo? Bota na tela. Eu quero imagens. Acho que é a próxima semana já, né? Perfeito. São Paulo. Perfeito. Muito obrigado pelo feedback. A série está ótima, conteúdo muito bom, sem dúvidas de momento. Perfeito, é isso que nós queremos ouvir. Isso. A ideia é essa, né? É ir crescendo e mostrando semana que vem, né? já, desculpa incomodar o Anderson lá. Não, tranquilo. Semana que vem a Redwood São Paulo já está disponível para visitação. Fazer um tour lá na Redwood São Paulo. Perfeito. E quinta que vem, então, vamos aprofundar mais. Quinta que vem, vamos para o terceiro e último episódio da Jornada do Investidor. Tem sido uma viagem incrível. Todos estão a aprender. Eu estou a aprender, vocês estão a aprender e estou entusiasmado para o último episódio. E, André, eu acho que essas lives vão ficar disponíveis depois, né? Acho que tu comentou no início, né? Isso mesmo. As lives vão passar para o YouTube. Elas estão sendo gravadas e vão para o YouTube. A primeira já está no YouTube, eu já coloquei, vou colocar de novo, porque acho que tem gente que chegou depois.
Isso. Eu botei bem no início lá. Porque mas tá aqui, se ó. quiser acompanhar desde o início, na verdade é uma evolução que a gente está fazendo, né? Lá do início, que nem o Marcos falou, mais filosófico, né? E todo o conceito, né? Evoluindo um Botei pouco só pro até a semana que everyone. vem a gente chegar no operacional efetivo, né? Perfeito, perfeito. Aí, Já ó, está. pessoal que quiser ver já o primeiro episódio lá, tem 1 horinha também, mas a gente tenta manter aí nesse tempo, porque mais que isso já começa a ficar cansativo. Seguramente. E no início da próxima semana este também já estará no ar. Certamente. Show. Certamente. Perfeito. Muito Combinado. obrigado mais uma Feito. vez a todos. Muito obrigado aos guris. Valeu. É sempre um Valeu para prazer. todo mundo, boa noite, valeu pela presença, obrigado por estar aí sexta-feira de noite e é isso, até quinta-feira. Um grande abraço a Até mais. todos. Tchau, Bom feriado a tchau. todos aí. Bom feriado. Tchau.